Vamos dar início a mais um semestre do curso técnico em agroindústria, falando sobre a disciplina denominada processamento de produtos apícolas, onde basicamente nós iremos tratar nesse semestre sobre produtos obtidos a partir da atividade das abelhas, onde destaca-se aí, além do mel, outros produtos que são obtidos também a partir do que nós denominamos apicultura, que é o tema da nossa aula de hoje, que nós iremos aprofundar no decorrer dessa videoaula. A atividade apícola já é uma atividade bastante utilizada há muitos e muitos anos atrás. É uma das atividades mais antigas que existe nesse ramo alimentício, onde se destaca principalmente o mel, mas que desde antigamente já se extraíam outros produtos dessa atividade, como o pólen, crias e a cera, e com o passar dos anos, como acontece nos dias atuais, outros produtos foram sendo descobertos e feitos a sua extração para consumo. Mas antigamente, claro, com as tecnologias totalmente diferentes das atuais, essa atividade era considerada uma caçada ao mel, como se denominava antigamente, porque tratava-se de um produto nobre, um produto de difícil extração ou obtenção, e antigamente era um recurso bem favorável para as pessoas que viviam ali naqueles locais. Também antigamente era considerado uma atividade extrativista até os dias atuais, porque se extraía um recurso da natureza. Hoje em dia já não é tão considerado assim, por conta dos novos meios aí elaborados pelo homem, e também era considerado uma atividade predatória, porque para a obtenção desses produtos era necessária a destruição, a morte dos animais, no caso as abelhas. E até o momento de todos esses produtos, o mel é considerado mais nobre. Então, desde antigamente, o homem já utilizava esse produto como alimento. Hoje em dia, já existem outros usos, principalmente aí no ramo da medicinal, mas que as suas características organolépticas fazem com que esse produto seja bem atrativo, principalmente devido ao seu doce e sabor apreciável. Como eu falei, antigamente considerava-se a atividade apícola como uma verdadeira caçada ao mel, que era o produto principal dessa atividade, e continua até os dias atuais. E essa caçada ao mel era principalmente devido à procura e à localização dos enxames, que eram muito difíceis de serem localizados, porque ficavam em locais de difícil acesso e de grande risco para as pessoas que procuravam esses enxames, chamavam coletores, colocando em risco aí a segurança dessas pessoas. E aí, visto isso, principalmente aí os povos egípcios, que são os pioneiros da produção de mel, começaram-se a ter ideias para facilitar essa extração, essa obtenção do mel. E aí foram criados, primeiramente, uns potes de barro, para que essas abelhas, ao invés de os coletores ir até o local dos enxames, essas abelhas viessem até esses potes
e ali produzissem o mel. E aí, com o passar do tempo, né, essas colmeias, vamos dizer assim, artificiais, porque eram produzidas pelo próprio homem, foram sendo aperfeiçoadas. Então aqui está a foto das primeiras colmeias, né, com essa denominação, elaboradas pelo homem. E aí, com as novas tecnologias, com novas ideias, essas colmeias foram sendo aperfeiçoadas, como vocês podem ver aqui pela imagem. Tudo isso para que as abelhas fossem atraídas e ali nesse local pudesse produzir o mel, porque eram todas projetadas para se parecer, né, para fazer uma simulação de uma colmeia verdadeira. E aí essas abelhas poderiam lá produzir o mel e os demais produtos. Uma outra invenção também, né, feita por esses criadores aqui, vamos dizer assim, foi o que nós chamamos de uma lâmina de cera de abelha prensada, onde essa lâmina eram colocadas dentro das colmeias para se parecer com os alvéolos, né, que é o local onde as abelhas depositam lá o produto, né, produz o produto em cada um desses pontinhos que vocês estão vendo. Então foi mais um aperfeiçoamento aí para dar uma melhoria na atividade apícola, né, e favorecer as pessoas que nelas trabalham. E, consequentemente, com essas novas ideias, claro que os dias atuais, devido aí ao avanço nas tecnologias, a produção de mel se tornou bem mais fácil, vamos dizer assim. As colmeias elas foram sendo aperfeiçoadas e trazendo alguns benefícios, principalmente em relação à segurança das abelhas. Então, se antigamente era necessário a morte, né, a destruição desses animais, hoje em dia já se consegue, através dessas colmeias artificiais, produzir uma maior quantidade de mel e, além disso, sem causar prejuízo para as abelhas. Então, esse aperfeiçoamento só trouxe vantagens para os produtores de mel. E aí, a partir dessa atividade aperfeiçoada é que surgiu o termo apicultura, que nada mais é do que a ciência de criação de abelhas. Ao invés de destruí-las, depois dela produzir o mel e demais produtos, essas abelhas foram sendo criadas como animais de estimação. E aí, consequentemente, a produção vem a crescer cada vez mais. Tudo isso através do desenvolvimento de técnicas que tem como objetivo a obtenção de diversos produtos, como mel, pólen, cera, própolis, geleia real, apitoxina. São alguns dos produtos obtidos a partir da atividade apícola, e nós iremos tratar de cada um deles no decorrer da aula desta disciplina. Assim como também iremos aprofundar os materiais. Aqui tem as imagens de colmeias artificiais, né, que foram projetadas em vários modelos pelo homem, onde faz, como eu falei há pouco, uma simulação de um enxame, de uma colmeia, na verdade. Toda a estrutura é projetada para receber as abelhas, onde as mesmas irão produzir o mel nesses locais
facilitando a sua obtenção e a sua extração. É um mercado que não tem tanto foco, porque basicamente a força maior é o mercado de exportação. E além disso, é uma atividade considerada aí vantajosa devido a algumas características interessantes. Primeiro, as abelhas elas já entregam os produtos prontos, então não é necessário aplicar outras tecnologias para a obtenção de um produto. Não, o produto obtido, o produto extraído já está pronto. É uma das atividades que exige menor esforço, menor mão de obra humana, mas em compensação produz em grande quantidade, trazendo aí mais uma vantagem dessa atividade. Tem ação benéfica à natureza, muda os hábitos alimentares de quem produz, assim como também da sua família e de outras famílias. Por quê? Porque o mel e esses outros produtos devem estar constantemente fazendo parte da dieta da população, devido a inúmeras funcionalidades que nós iremos tratar no decorrer desta disciplina. Além disso, a atividade apícola tem como objetivo a produção de mel e outros produtos, como já foi colocado para vocês. Suporte à agricultura, mais uma atividade importante para obtenção de recursos para quem vive dessa área de agricultura. E produzir enxames e rainhas para vender a outros produtores, fazendo com que cresça cada vez mais essa atividade tão importante. Devido à obtenção de inúmeros produtos, como vocês podem ver aqui, em destaque principal o mel, e aí muitas empresas já se beneficiam a partir dessa atividade apícola, assim como associações nas zonas rurais, na própria cidade mesmo, já se beneficiam dessa atividade, obtendo aí recursos bem interessantes em mais essa área do setor alimentício. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Forte abraço a todos.